A sala da presidência cheirava a couro novo e perfume caro demais. Eu segurava os lírios brancos, a flor preferida do Sr. Alfredo, ainda frescos da floricultura, com as pétalas tremendo levemente pelo nervosismo que tentava esconder. Meus dedos apertavam os caules, enquanto eu ensaiava mentalmente as palavras de boas-vindas que preparara durante toda a noite. Helena Vaccari nem levantou os olhos quando entrei. Ela estava sentada na cadeira que durante 23 anos pertenceu ao homem que construiu aquela empresa do zero, mexendo no computador com uma expressão de tédio absoluto. O cabelo loiro impecável, o tailleur cinza que devia custar mais que meu salário de um mês. As unhas perfeitamente esmaltadas, tamborilando na mesa de mogno. Pigarreei suavemente. Bom dia, Helena. Eu trouxe... Comecei, estendendo os lírios com um sorriso que tentava ser caloroso. Ela finalmente me olhou. Seus olhos azuis gelados me escanearam da cabeça aos pés com o tipo de desdém que faz sua pele arder. Torceu o nariz ao ver as flores, como se eu tivesse trazido lixo para dentro do escritório. Arrume sua mesa, Daniela. A voz saiu cortante, sem nenhuma emoção. Você está demitida daqui. O mundo parou. Meus ouvidos uniam. Tinha certeza de ter ouvido errado. Diana. Corrigi automaticamente, a voz saindo mais fraca do que eu pretendia. Meu nome é Diana. Ela fez um gesto displicente com a mão, como quem espanta uma mosca. Tanto faz. A empresa não precisa mais de você. Recursos Humanos vai processar sua saída hoje mesmo. Os lírios tremiam na minha mão agora, não pelo nervosismo, pela fúria pura que começava a subir pelo meu peito, queimando como ácido. Ao redor da mesa, os 5 diretores, homens que trabalhavam comigo há anos, que comemoraram aniversários juntos, que me chamavam de chefe, estavam imóveis, olhos baixos, silêncio covarde. Ninguém ia dizer nada. Ninguém ia me defender. Foi naquele momento, com as flores tremendo e meu coração martelando contra as costelas, que eu senti algo estranho. Uma calma absoluta começando a se espalhar por dentro de mim. Porque Helena Vaccari não fazia a menor ideia do que tinha acontecido 3 dias atrás. Meu nome é Diana Menezes, tenho 49 anos, e durante 23 anos dediquei cada gota de suor, cada hora de sono perdida, cada fim de semana sacrificado para a Menezes Sistemas Industriais. 23 anos. Comecei como analista júnior. Uma sala minúscula no 2º andar, sem janela, dividindo a mesa com outras 3 pessoas. Meu salário mal pagava o aluguel de um apartamento na zona leste de São Paulo. Mas eu tinha algo que nenhum diploma comprava: determinação. E fome de provar meu valor. O Sr. Alfredo Menezes me notou no 2º ano. Eu tinha ficado até às 3 da manhã corrigindo um erro crítico no sistema de um cliente importante, salvando um contrato de milhões. Ele apareceu no escritório de madrugada, algo que fazia frequentemente, mesmo sendo o dono, e me encontrou ainda ali, cercada de papéis e códigos na tela. "Por que você ainda está aqui?" perguntou, com aquela voz grave que comandava respeito. "Porque o trabalho não estava pronto, senhor", respondi simplesmente. Ele sorriu. Aquele sorriso de canto de boca que eu viria a conhecer tão bem nos anos seguintes. "Você tem nome?" "Diana. Diana Menezes." "Menezes?" Ele arqueou uma sobrancelha. "Parente minha?" "Não, senhor. Coincidência. Mas se fosse, o senhor teria uma prima muito competente." Ele riu. Uma risada genuína que ecoou pelo escritório vazio. "Gosto de você, Diana Menezes. Segunda-feira, quero você na minha equipe." Foi assim que começou. 10 anos depois, eu era diretora de operações. 15 anos depois, vice-presidente executiva. Não porque ele me deu de presente, porque eu provei, dia após dia, que merecia estar ali. A Menezes Sistemas cresceu de uma pequena empresa familiar para uma das 3 maiores empresas de tecnologia logística do estado. Sistemas que gerenciavam portos, aeroportos, centros de distribuição. Nossa tecnologia movia milhões de produtos por dia, e eu estava no centro disso tudo.
Negociei com japoneses às 4 da manhã, fechei contratos no exterior, treinei centenas de funcionários, implementei sistemas do zero. Perdi casamentos, 2, porque a empresa sempre vinha primeiro. Perdi amizades, perdi aniversários, natais, noites de sono. Mas nunca perdi o respeito do Sr. Alfredo. Até que 6 meses atrás, tudo começou a mudar. A Menezes Sistemas sempre foi sólida como rocha, mas o Sr. Alfredo estava envelhecendo. Aos 78 anos, começou a ficar cansado. As reuniões ficaram mais curtas, ele delegava mais, e então veio a notícia que ninguém queria ouvir. Câncer no pâncreas, estágio avançado. Eu chorei no banheiro da empresa por meia hora quando ele me contou. Não na frente dele. Jamais na frente dele. Mas depois, quando a ficha caiu, quando entendi que o homem que construiu minha carreira, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava, estava morrendo, eu desabei. Os 3 meses seguintes foram um borrão. Ele continuou vindo ao escritório quando podia, mas estava visivelmente mais fraco. A família começou a aparecer mais. Sobrinhos que nunca tinham demonstrado interesse na empresa, de repente estavam preocupados com o legado do tio. E então Helena Vaccari entrou em cena. 32 anos. Linda, educada em universidades americanas, MBA pela Harvard. Neta distante de um primo do Sr. Alfredo. Alguém que ninguém conhecia direito, mas que de repente estava em todas as reuniões, sussurrando nos ouvidos dos diretores, sorrindo aquele sorriso calculado. A primeira vez que a vi, ela estava no escritório dele, mostrando apresentações em PowerPoint sobre reestruturação e modernização. Falava em inglês metade do tempo, mesmo sabendo que a maioria ali não dominava o idioma. Era proposital, uma forma de mostrar superioridade. Eu não gostei dela imediatamente. Não foi ciúme. Foi instinto. Aquele tipo de sensação visceral que você tem quando sabe que algo está errado, mesmo sem conseguir apontar exatamente o que. Ela é inteligente, o Sr. Alfredo me disse um dia, depois de uma reunião particularmente longa. Ele parecia cansado, mais do que o normal. Muito inteligente. Inteligente não é tudo, retruquei, ajudando-o a se levantar da cadeira. Ele estava tão magro agora, tão frágil. Lealdade também importa. Ele me olhou com aqueles olhos fundos, mas ainda penetrantes. Você é leal, Diana. Sempre foi. Mas lealdade não paga contas quando eu não estiver mais aqui. O coração apertou. Não fale assim. Estou morrendo, querida. Precisamos ser práticos. Ele tocou meu rosto com a mão trêmula. Prometa que vai cuidar da empresa. Não deixe que destruam o que construímos. Engoli o nó na garganta. Prometo. Mas eu não sabia como cumprir aquela promessa. Não quando Helena estava se infiltrando em cada canto da empresa, como um vírus silencioso. Cerca de 10 dias antes da minha demissão, o Sr. Alfredo teve uma piora súbita. Internado às pressas no hospital sírio-libanês. Eu larguei tudo e fui direto para lá. Ele estava na UTI, cercado de tubos e máquinas que bipavam incessantemente. Magro demais, pálido demais, mas consciente. Quando me viu, seus olhos se iluminaram levemente. Diana. A voz saiu fraca, quase um sussurro. Segurei sua mão, tentando não chorar. Estou aqui, chefe. Ele sorriu fraco. Você nunca me chamou de chefe. Sempre foi Sr. Alfredo. É verdade. Sorri através das lágrimas. Mas hoje você está parecendo vulnerável demais para tanta formalidade. Ele riu, mas a risada se transformou em tosse. Esperei ele se recuperar, meu coração se partindo a cada segundo. Preciso falar com você. Ele apertou minha mão com uma força surpreendente. Sozinha. Olhei ao redor. Alguns familiares estavam do lado de fora, incluindo Helena, que me lançou um olhar gélido através do vidro. Já estamos sozinhos. Não aqui. Ele fez um gesto para a enfermeira. Quero ir para o quarto particular. Agora. 2 horas depois, estávamos em um quarto privado no último andar. Só nós dois e uma advogada que eu nunca tinha visto antes.
uma mulher de uns 60 anos, séria, com uma pasta de couro nas mãos. Diana, o Sr. Alfredo começou, sentado na cama com dificuldade. Você sabe que não tenho filhos, nunca casei. Esta empresa foi minha vida inteira. Eu sei. E você foi a pessoa mais leal, mais dedicada, mais competente que já trabalhou comigo. Ele pausou, recuperando o fôlego. Enquanto minha família só apareceu quando sentiu o cheiro de morte, você esteve aqui. Todos os dias, todas as noites. Você construiu essa empresa tanto quanto eu. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Eu apenas fiz meu trabalho. Não. A voz dele ficou mais firme. Você fez muito mais que isso. E é por isso que tomei uma decisão. Ele fez um sinal para a advogada, que abriu a pasta e colocou um documento na minha frente. O que é isso? Perguntei confusa. Transferência de ações. A advogada falou pela primeira vez, sua voz profissional. O Sr. Alfredo está transferindo 51% da Menezes Sistemas Industriais para você, Sra. Diana Menezes. O mundo girou. O quê? Mal consegui formar a palavra. Você ouviu direito. O Sr. Alfredo segurou minha mão novamente. A empresa será sua. Oficialmente. Legalmente. Incontestável. Mas eu não posso... Sua família? Minha família? Ele soltou um riso amargo. Minha família apareceu 3 vezes em 20 anos. E 2 foram em funerais. Helena está aqui há 3 meses e já está planejando vender a empresa para um conglomerado americano. Eu descobri ontem. O choque me deixou muda. Ela quer vender? Por uma fortuna? E os diretores já concordaram porque vão receber bônus poupudos. Mas não é sobre dinheiro, Diana. Nunca foi. É sobre propósito. É sobre as 1000 pessoas que trabalham conosco. É sobre tecnologia brasileira competindo no mercado global. Seus olhos brilhavam com a velha intensidade. É sobre não deixar que tudo o que construímos vire apenas números em uma planilha. Olhei para o documento. Meu nome, 51% das ações. Assinatura dele. Assine, ele pediu suavemente. Hoje, agora, antes que seja tarde demais. Minhas mãos tremiam segurando a caneta. E se eu não der conta? E se eu estragar tudo? Ele sorriu aquele sorriso paternal que eu conhecia tão bem. Você não vai, porque você é Diana Menezes, e você nunca desistiu de nada na vida. Assinei. Com lágrimas escorrendo, com as mãos tremendo, com o coração disparado. Assinei cada página. A advogada testemunhou, registrou, carimbou. E naquele momento, sem que ninguém mais soubesse, eu me tornei a dona da Menezes Sistemas Industriais. Eles vão tentar te destruir, o senhor. Alfredo disse, deitando de volta na cama, visivelmente exausto. Helena, principalmente. Ela já planejou sua demissão. Vai ser rápida, humilhante, pública. Então por que não avisar ela agora? Porque timing é tudo, querida. Ele fechou os olhos, um leve sorriso nos lábios. Deixe ela pensar que venceu. Deixe ela se sentir poderosa. E quando ela estiver mais confiante, mais arrogante, aí você mostra quem realmente manda. Segurei sua mão, sentindo ela ficar mais fraca. Espere, ele sussurrou. Observe, e quando chegar o dia certo, você levanta. Aquela foi a última conversa que tivemos. O Sr. Alfredo Menezes faleceu naquela madrugada, às 3h47. Eu estava segurando sua mão. Se você está assistindo isso agora, eu quero que você pare e pense. Quantas vezes na vida você foi subestimado? Quantas vezes acharam que você não era capaz? Quantas vezes te demitiram, te humilharam, te fizeram sentir pequeno? Deixe um comentário me contando que horas você está assistindo e de que cidade você é. E se essa história está tocando seu coração, se inscreve no canal e deixa aquele like, porque você precisa ver o que aconteceu depois. Porque essa história não acabou naquela sala de reunião. Ela estava apenas começando. O funeral do Sr. Alfredo foi uma terça-feira chuvosa. Aquele tipo de chuva fina e persistente que encharca aos poucos, como se o céu estivesse chorando junto com a gente. Eu estava na primeira fila da igreja, entre funcionários que tinham trabalhado com ele por décadas.
Gente que o conhecia de verdade, que sabia como ele ria quando fechava um contrato impossível. Como ele sempre lembrava dos aniversários dos filhos dos funcionários. Como ele acreditava que uma empresa era feita de pessoas, não de números. Na segunda fila, a família. Helena estava impecável mesmo de preto. Maquiagem leve, cabelo preso em um coque elegante, expressão de tristeza que parecia saída de um manual de etiqueta. Ao lado dela, 3 primos distantes que eu tinha visto talvez 2 vezes em 23 anos. Todos de ternos caros, todos com rostos apropriadamente solenes. Todos absolutamente falsos. Quando chegou a hora das homenagens, fui eu quem subiu ao púlpito primeiro. Tinha escrito um discurso na noite anterior, mas quando olhei para aquele caixão coberto de flores, as palavras preparadas sumiram. Alfredo Menezes não era apenas meu chefe, comecei, a voz falhando. Ele foi meu mentor, meu amigo, o homem que me ensinou que competência não tem gênero, que lealdade não tem preço e que uma empresa só é grande quando cuida das pessoas que a fazem funcionar. Pausa. Respirei fundo. Ele me deu uma chance quando eu era ninguém e nunca, em 23 anos, me fez sentir menos capaz por ser mulher, por não ter sobrenome importante, por ter começado de baixo. A voz embargou. Eu vou sentir falta dele todos os dias, mas vou honrar tudo que ele me ensinou. Isso eu prometo. Desci sob aplausos discretos e olhares molhados. Voltei para meu lugar, tremendo. Helena subiu em seguida. Meu tio Alfredo, ela começou com voz controlada. Foi um visionário. Um homem à frente do seu tempo. E como todo visionário, sabia que para uma empresa sobreviver, ela precisa evoluir, mudar, se adaptar aos novos tempos. Senti um frio na espinha. Aquilo não era homenagem. Era discurso político. Ele me chamou nos últimos meses justamente para isso, para trazer uma visão moderna, internacional, estratégica. Ela pausou, deixando as palavras penetrarem. E eu pretendo honrar seu legado fazendo exatamente o que ele pediu, transformar a Menezes Sistemas em uma potência global. Olhei ao redor. Os diretores acenavam discretamente. Alguns familiares sorriam com aprovação. Eu era a única que via a mentira. Porque eu sabia o que o Sr. Alfredo realmente pensava dela. Eu tinha ouvido quando ele me disse, 3 dias antes de morrer, que ela queria vender tudo, destruir tudo, transformar 23 anos de trabalho em lucro imediato. Mas eu não podia dizer nada. Não ainda. O documento estava seguro no meu apartamento, dentro de um cofre. A advogada tinha me instruído claramente. Não fale com ninguém. Não mostre para ninguém. Deixe o processo legal seguir. Quando o registro sair na junta comercial, aí sim será oficial e público. Quanto tempo? Eu tinha perguntado. 7 a 10 dias úteis. 10 dias. Eu só precisava aguentar 10 dias. A reunião da diretoria aconteceu no dia seguinte ao funeral. Às 9 da manhã, todos os executivos foram convocados para a sala de conferências principal. Cheguei 5 minutos adiantada, como sempre. Café na mão, tablet com anotações, postura profissional. Marina, minha assistente há 8 anos, estava nervosa ao meu lado. Você acha que vão anunciar o novo CEO hoje? Ela sussurrou enquanto esperávamos do lado de fora. Provavelmente. E você acha que... Olhei para ela. Marina tinha 29 anos, era eficiente, leal e me conhecia bem o suficiente para ler minhas expressões. Acha que o quê? Que você tem chance? Sorri tristemente. Não neste mundo, Marina. A porta se abriu. Rodrigo Salles, diretor financeiro há 15 anos, nos fez sinal para entrar. Seu rosto estava fechado, mas os olhos pediam desculpas antecipadamente. Aquilo me disse tudo. A mesa de reuniões estava cheia. 12 cadeiras, todas ocupadas, exceto a cabeceira. A cadeira do senhor. Alfredo. Ninguém tinha coragem de sentar ali ainda. Era recente demais. Doía demais. Sentei no meu lugar de sempre, à direita da cabeceira vazia.
Marina ficou em pé ao fundo, junto com outros assistentes. Às 9 em ponto, a porta se abriu novamente. Helena entrou com 3 advogados. Todos de terno escuro, todos carregando pastas grossas. A mensagem era clara. Isto não é uma conversa, é uma formalidade legal. Ela não sentou na cabeceira vazia. Sentou na ponta oposta, de frente para onde o senhor Alfredo costumava sentar. Uma substituição simbólica. Bom dia a todos. Sua voz era firme, sem traço da tristeza do funeral. Agradeço a presença de todos nesta manhã. Sei que é um momento difícil, mas a empresa não pode parar. Silêncio absoluto. Ninguém ousava respirar alto. O senhor Alfredo, em seus últimos meses, me confiou a responsabilidade de garantir o futuro da Menezes Sistemas. Ela abriu uma pasta. E ontem à noite, o Conselho Familiar votou por unanimidade pela minha nomeação como CEO efetiva. Meu estômago despencou. Votação? Que votação? Quem eram esses conselheiros que nunca tinham aparecido antes? Entendo que isso pode ser uma surpresa para alguns, ela continuou, olhando diretamente para mim. Mas é importante que todos entendam. A partir de agora, qualquer decisão estratégica passa por mim. Qualquer mudança estrutural precisa da minha aprovação. E, principalmente, ela pausou dramaticamente. Qualquer pessoa que não esteja alinhada com a nova visão da empresa será gentilmente convidada a procurar novas oportunidades. O sangue congelou nas minhas veias. Aquilo era uma ameaça velada. Para mim, para qualquer um que ousasse discordar. Rodrigo, o diretor financeiro, limpou a garganta. Helena, com todo respeito, alguns de nós trabalhamos aqui há décadas. Conhecemos a cultura da empresa, os valores do fundador. Seria importante manter essa continuidade. Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Continuidade é importante, Rodrigo, mas estagnação mata empresas. E pelo que vi nos últimos meses, há muita estagnação aqui. Estagnação? Não consegui me conter. A palavra saiu mais alta do que eu pretendia. Todos os olhares se viraram para mim. Helena me encarou com aqueles olhos azuis e frios. Sim, Diana. Estagnação. Processos ultrapassados, tecnologia defasada, hierarquias rígidas que impedem inovação. Pessoas acomodadas em suas posições, resistentes a mudanças. Cada palavra era uma facada. A Menezes Sistemas cresceu 340% nos últimos 10 anos, respondi, mantendo a voz controlada. Implementamos sistemas que estão entre os melhores da América Latina. Nossos clientes têm índice de satisfação de 94%. Como exatamente isso é estagnação? O silêncio na sala ficou pesado. Helena se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Aquele sorriso ainda nos lábios. Números do passado, Diana. Eu estou falando do futuro. E, sinceramente... Ela pausou, deixando o veneno escorrer devagar. Acho que você representa exatamente o tipo de mentalidade antiga que precisa ser superada. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Na frente de todos. Todos aqueles homens que trabalhavam comigo, que me respeitavam, que me chamavam de líder, nenhum deles disse uma palavra. Marina engasgou atrás de mim. Rodrigo olhou para baixo. Os outros diretores ficaram paralisados, claramente desconfortáveis, mas covardes demais para se manifestar. Entendo, consegui dizer, cada palavra custando um esforço monumental de autocontrole. E qual seria a mentalidade nova que você propõe? Eficiência acima de lealdade, resultados acima de sentimentalismo, lucro acima de tradição. Ela disse isso como se estivesse recitando um mantra corporativo. O senhor Alfredo construiu algo admirável, mas ele também era sentimental demais. Tratava funcionários como família. Isso é bonito, mas não é sustentável em escala global. Mordi a língua com tanta força que senti gosto de sangue. Família era exatamente o que tornava esta empresa especial. Falei baixo, mas cada palavra carregada de emoção. Era o que fazia as pessoas darem o melhor de si.
era o que construiu a lealdade que mantém esta empresa funcionando. Lealdade não paga dividendos aos acionistas, Diana, mas constrói um legado que dura gerações. Ela inclinou a cabeça, me estudando como se eu fosse uma criança teimosa que não entendia conceitos básicos. Legado, repetiu devagar. Você usa muito essa palavra, mas legado sem rentabilidade é só nostalgia, e nostalgia não paga contas. Eu deveria ter parado ali. Deveria ter engolido a raiva e esperado. Mas 23 anos de dedicação, de noites sem dormir, de sacrifícios pessoais, de tudo que eu tinha construído, tudo isso estava sendo reduzido à nostalgia. Com todo respeito, Helena, comecei, e senti Marina tensa atrás de mim, porque ela conhecia meu tom quando eu estava prestes a explodir. Você está aqui há 3 meses. 3. Eu estou aqui há 23 anos. Construí sistemas do zero. Treinei equipes inteiras. Segurei esta empresa durante 3 crises econômicas. Então não venha me dizer que eu não entendo o que funciona ou não funciona aqui. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Um dos advogados ao lado de Helena sussurrou algo em seu ouvido. Ela acenou levemente, nunca tirando os olhos de mim. Você terminou? Sua voz era gelo puro. Respirei fundo. Tinha ido longe demais, mas não ia me retratar. Sim. Ótimo. Ela fechou a pasta com um estalo seco. Então acho que esta reunião acabou. Todos estão dispensados. Exceto você, Diana. Preciso falar com você. A sós. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Os diretores se levantaram rapidamente, aliviados por poderem sair. Marina hesitou. Marina, você também, Helena ordenou sem olhar para ela. Chefe... Marina começou, olhando para mim. Está tudo bem, menti, forçando um sorriso tranquilizador. Te vejo lá embaixo. Ela saiu relutante, lançando olhares preocupados para trás. A porta se fechou. Ficamos só nós duas, e os 3 advogados, que permaneceram sentados, mãos cruzadas sobre as pastas, rostos inexpressivos. Helena esperou até o som dos passos sumir no corredor. Então se levantou, caminhou até a janela que dava vista para a cidade de São Paulo, mãos nos bolsos do blazer impecável. Você me subestimou, Diana. Não respondi. Apenas esperei de pé, recusando-me a mostrar qualquer sinal de fraqueza. Achei que você fosse inteligente o suficiente para entender a situação. Ela se virou, encostando na janela, a luz do sol criando uma silhueta quase teatral. Mas vejo que a arrogância de décadas de poder nublou seu julgamento. Não é arrogância, é experiência, é teimosia. Ela deu 2 passos em minha direção. Você está agarrada a um tempo que acabou. O Sr. Alfredo se foi, a empresa que você conheceu acabou, e francamente, ela pausou, deixando as palavras ganharem peso. Você também acabou. Meus punhos se fecharam ao lado do corpo. Estou te dando uma chance agora, ela continuou, voltando para sua cadeira e sentando com elegância estudada. Você pode sair com dignidade, pedir demissão, receber uma indenização generosa, cartas de recomendação, tudo muito civilizado. E se eu não aceitar? Ela sorriu. Um sorriso de predador que acabou de encurralar a presa. Então eu vou te demitir, publicamente, na frente de todos. E você vai sair daqui carregando uma caixa de papelão com suas coisas, enquanto todo mundo assiste. Sua escolha. A humilhação era o objetivo. Não era sobre me tirar da empresa. Era sobre me destruir, me quebrar. Mostrar para todos os outros o que acontece com quem ousa desafiar Helena Vaccari. Olhei para ela por um longo momento. Estudei aquele rosto bonito, aquela pose de poder, aquela certeza absoluta de vitória. E então, algo dentro de mim se acalmou. Porque eu sabia algo que ela não sabia. Eu tinha um trunfo que ela nem imaginava existir. E quanto mais ela se inflava de poder, mais alto seria a queda. Não vou pedir demissão. As sobrancelhas dela subiram levemente, surpresa genuína cruzando seu rosto por uma fração de segundo. Não? Não. Mantive a voz firme. Se você quer me demitir,
vai ter que fazer isso, na sua consciência, com seu nome, porque eu não vou facilitar. Ela estudou meu rosto, procurando por medo, por hesitação. Não encontrou. Tudo bem. Ela pegou uma caneta, fez uma anotação em um bloco. Então vamos fazer do seu jeito, mas não diga que não te avisei. Virei para sair. Diana. Parei, mão na maçaneta. Você vai se arrepender disso. Olhei por cima do ombro. Talvez, mas pelo menos vou dormir sabendo que não fugi. Saí antes que ela pudesse responder. Os 3 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Eu ia para o escritório normalmente. Cumprimentava as pessoas, respondia a e-mails, participava de reuniões, mas havia uma tensão no ar, palpável, como eletricidade antes de uma tempestade. Todo mundo sabia. Corredores silenciavam quando eu passava. Olhares de pena, sussurros que paravam abruptamente. Marina estava com os olhos vermelhos o tempo todo, claramente tendo chorado no banheiro. Você devia procurar um advogado, ela me disse no segundo dia, fechando a porta do meu escritório. Isso é assédio moral, perseguição. Você pode processar. Eu sei. Sorri cansada. Mas não vou precisar. Como você pode ter tanta certeza? Porque em 3 dias, talvez 4, o registro ia sair. E tudo ia mudar. Mas eu não podia contar para ela. Não ainda. Confia em mim, foi tudo que disse. Na noite do 3º dia, recebi uma mensagem de Rodrigo. Diana, não vá ao escritório amanhã. Por favor. Ela vai fazer aquilo que ameaçou. Todo mundo já está sabendo. Não se humilhe passando por isso. Olhei para a mensagem por longos minutos. Parte de mim queria seguir o conselho dele. Ficar em casa. Evitar o constrangimento público. Mas outra parte, a parte que tinha sobrevivido há 23 anos em um mundo corporativo dominado por homens, a parte que tinha aprendido com o Sr. Alfredo a nunca recuar diante da adversidade, essa parte sabia que eu precisava estar lá. Precisava olhar nos olhos dela quando fosse humilhada. Porque só assim, quando eu me levantasse depois, o contraste seria devastador. Respondi para Rodrigo. Obrigada pela preocupação, mas eu vou estar lá. Acordei na manhã da demissão com um frio na barriga. Não de medo, de antecipação. Tomei um banho longo, me vesti com cuidado, tailleur azul marinho, o mesmo que usei quando fui promovida a vice-presidente. Salto médio, confortável. Maquiagem leve. Cabelo preso em um coque discreto. Me olhei no espelho. Você consegue, disse para meu reflexo. Só mais alguns dias. A floricultura da esquina estava abrindo quando passei. A mesma floricultura onde o senhor Alfredo comprava lírios brancos toda sexta-feira para colocar na recepção da empresa. Entrei. Bom dia, dona Diana. Seu José, o dono, sorriu ao me ver. Fazia tempo que a senhora não vinha pessoalmente. Bom dia, seu José. Queria um buquê de lírios brancos, os mais bonitos que você tiver. Ele fez o arranjo com carinho, embrulhou em papel craft, amarrou com um laço simples. Para alguma ocasião especial? Sorri, mas era um sorriso triste. Para uma despedida. Cheguei na empresa às 8h45. 15 minutos antes do horário que Helena tinha marcado a reunião geral de alinhamento estratégico, nome corporativo bonito para reunião onde vou humilhar alguém publicamente. O segurança da portaria, seu Mário, 62 anos, trabalha na empresa desde antes de mim. Me cumprimentou com o olhar pesado. Bom dia, doutora Diana. Bom dia, seu Mário. Ele hesitou, depois baixou a voz. A senhora não merece o que vão fazer hoje. Meu coração apertou. Até os seguranças sabiam. Obrigada, seu Mário. Toquei seu braço gentilmente. Mas está tudo bem. Eu prometo. Ele não parecia convencido, mas acenou, liberando a catraca. O elevador estava cheio. Quando entrei, segurando os lírios, o silêncio foi instantâneo. Pessoas que trabalhavam comigo há anos não conseguiam me encarar. Olhavam para os sapatos, para o celular, para qualquer lugar menos para mim. Bom dia, disse, forçando naturalidade. Alguns murmuraram respostas. Outros apenas acenaram.
No 12º andar, onde ficava meu escritório, Marina já estava esperando. Olhos vermelhos e inchados. Ela tinha chorado. De novo. Chefe, a voz dela falhou. Não. Segurei seu braço firmemente, mas com gentileza. Não chore. Preciso que você seja forte agora. Pode fazer isso por mim? Ela fungou, limpou o rosto com as costas da mão, assentiu. Posso. Ótima. Agora vem comigo. Vamos subir para a reunião. Você tem certeza? Olhei para os lírios nas minhas mãos. Pétalas brancas, perfeitas, inocentes. Absoluta. O auditório do 15º andar estava lotado. Não era normal. Reuniões estratégicas geralmente envolviam só diretores e gerentes sêniores. Mas hoje tinha gente de todos os departamentos, mais de 100 pessoas. Helena queria uma plateia. Queria que todos vissem, que todos aprendessem a lição. Não se mexe com Helena Vaccari. Entrei pela porta lateral, subindo direto para o palco pequeno onde ficava a mesa dos executivos. Helena já estava lá, sentada na cadeira central, ladeada pelos mesmos 3 advogados da reunião anterior. Os diretores estavam nas cadeiras ao lado, rostos fechados, desconfortáveis. Rodrigo me viu e fechou os olhos, como se estivesse sentindo dor física. Andei até a mesa, subi os 3 degraus do pequeno palco e coloquei os lírios bem na frente de Helena. Ela olhou para as flores com aquela expressão de desdém que eu já conhecia. Lírios, ela disse alto para que todos ouvissem. Como sentimental. Risadas nervosas ecoaram na plateia. Não respondi. Apenas voltei para minha cadeira, na ponta da mesa, e sentei com a postura ereta, mãos cruzadas sobre o colo, esperando. Helena bateu o martelo. Literalmente, ela tinha trazido um martelo pequeno, como se estivesse presidindo um tribunal. Bom dia a todos. Obrigada por comparecerem. Sua voz ecoava no microfone. Sei que é cedo e que todos têm trabalho a fazer, então vou ser direta. Ela pausou, deixando o silêncio construir tensão. Mudanças são necessárias para o crescimento. E às vezes, essas mudanças envolvem decisões difíceis sobre pessoas. Meu coração batia forte, mas mantive o rosto neutro. Diana Menezes trabalhou nesta empresa por 23 anos. Ela disse meu nome completo, mas o tom era frio, clínico. E durante esse tempo, sem dúvida, contribuiu de várias formas. Como se 23 anos de dedicação pudessem ser resumidos a essa frase vaga e condescendente. No entanto, ela continuou, a empresa está entrando em uma nova fase. Uma fase que requer visão estratégica moderna, flexibilidade, adaptabilidade e, infelizmente, ela olhou diretamente para mim. Diana representa uma era que ficou para trás. O auditório estava tão silencioso que eu podia ouvir minha própria respiração. Portanto, a partir de hoje, Diana Menezes está oficialmente desligada de suas funções como vice-presidente executiva de operações. As palavras caíram como bombas, mas não houve explosão. Não houve gritos ou protestos, apenas um silêncio denso, sufocante, de 100 pessoas assistindo uma execução pública. Helena pegou os lírios que eu tinha colocado na mesa e os empurrou na minha direção com um gesto displicente. Arrume sua mesa, Daniela. Ela disse o nome errado de propósito, pela 2ª vez. Você está demitida daqui. A empresa não precisa mais de você. Daniela, 23 anos, e ela nem se deu ao trabalho de decorar meu nome. Senti os lírios tremendo na minha mão quando os peguei. Não de tristeza, não de humilhação, de raiva. Uma raiva fria, controlada, cristalina. Me levantei devagar. Todos os olhos estavam em mim, esperando. Alguns querendo que eu gritasse, que fizesse um escândalo. Outros, com pena, torcendo para que eu mantivesse a dignidade. Olhei para Helena. Para aqueles olhos azuis cheios de satisfação cruel. Para aquele sorriso de vitória que ela nem tentava esconder. E sorri de volta. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava um segredo que só eu conhecia.
Obrigada pela clareza, Helena. Minha voz saiu firme, sem tremer. Virei de costas e desci os degraus do palco, cada passo medido, cada movimento controlado. Marina estava chorando abertamente na plateia. Rodrigo tinha a cabeça baixa, incapaz de me olhar. Outros funcionários limpavam lágrimas discretamente. Enquanto caminhava pelo corredor central do auditório, em direção à porta, ouvi o som. Palmas. Palmas lentas, ritmadas, vindas da mesa dos executivos. Helena estava aplaudindo minha saída. E então, como um vírus se espalhando, outros começaram a aplaudir também. Não todos, não muitos, mas o suficiente para tornar aquilo ainda mais grotesco. Alguns aplaudindo porque genuinamente achavam que eu merecia sair. Outros aplaudindo por medo de serem os próximos. Não olhei para trás. Atravessei a porta do auditório, desci para o 12º andar onde ficava meu escritório e, finalmente, quando a porta se fechou atrás de mim, deixei meu corpo tremer. Não de choro, de adrenalina pura. Marina entrou segundos depois, sem bater, e me abraçou com tanta força que quase me derrubou. Isso foi horrível. Ela soluçou contra meu ombro. Tão horrível. Abracei ela de volta, acariciando seus cabelos. Eu sei, mas vai passar, prometo. Como você está tão calma. Sorri contra o cabelo dela, um sorriso que ela não podia ver. Porque eu sei algo que ela não sabe. Marina se afastou, me olhando confusa, as lágrimas ainda escorrendo. O quê? Mas antes que eu pudesse responder, meu celular tocou. Um número desconhecido. Atendi, as mãos ainda tremendo levemente. Alô? Senhora Diana Menezes? Era uma voz feminina, profissional. Sim. Aqui é do Cartório de Registro de Empresas. Estamos ligando para informar que o processo de transferência de ações da Menezes Sistemas Industriais foi concluído. O registro oficial sairá amanhã de manhã na junta comercial. O mundo parou. Amanhã? Sim, senhora. O processo foi expedido. A senhora é oficialmente a proprietária majoritária, com 51% das ações ordinárias. Parabéns. Desliguei o telefone com as mãos tremendo, mas agora por um motivo completamente diferente. Diana? Marina me olhava, confusa. Quem era? Olhei para ela. Para aquela menina que tinha ficado ao meu lado durante 8 anos, que tinha chorado comigo hoje, que nunca duvidou. Marina, preciso que você confie em mim nas próximas 24 horas. Eu sempre confio em você. Então não vá embora, não peça demissão, não aceite transferência. E amanhã, sorri. E dessa vez era um sorriso genuíno. Amanhã, prepare pipoca, porque vai ser um show. Cheguei em casa carregando uma caixa de papelão com minhas coisas. 23 anos cabendo em uma caixa. Fotos emolduradas, uma caneca com o logo antigo da empresa, certificados de premiações. O peso simbólico era esmagador, mas meus passos eram leves. Coloquei a caixa na sala e fui direto para o cofre embutido na parede do quarto. Girei a combinação com dedos firmes e peguei a pasta de couro marrom que a advogada tinha me entregue no hospital. Dentro, o contrato de transferência de ações, assinado, selado, autenticado. E uma carta manuscrita do Sr. Alfredo. Nunca tinha lido a carta. Ele pediu que eu só abrisse depois da demissão. Abri agora. Diana, se você está lendo isso, significa que aconteceu exatamente o que previ. Helena te demitiu. Provavelmente de forma humilhante, pública, calculada para te quebrar. Perdoe-me por não ter impedido isso. Mas você precisa entender. Se eu tivesse interferido, ela teria encontrado outra forma. O veneno precisa sair. As máscaras precisam cair. E você precisa ver quem realmente está do seu lado. Você agora é dona de 51% da empresa. Mas mais importante que isso, você é dona do legado que construímos juntos. Não deixe que transformem isso em apenas números e lucros. Confie no seu instinto, confie na sua força, e quando chegar a hora de voltar, não volte como vítima.
Volte como a leoa que você sempre foi. Com admiração eterna, Alfredo dobrei a carta com cuidado, sentindo lágrimas quentes escorrerem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de determinação. Eu não vou decepcionar você, sussurrei para o papel. Meu celular vibrou. Mensagem de Marina. Rodrigo acabou de sair de uma reunião com Helena. Ela está planejando vender a empresa para um grupo americano. Assinatura prevista para a semana que vem. Todo mundo está sendo pressionado a aceitar. Li a mensagem 3 vezes. Semana que vem. Ela estava acelerando tudo. Liguei para a minha advogada, doutora Letícia Andrade. Ela atendeu no segundo toque. Diana, eu ia te ligar. O registro sai amanhã às 9 horas. Ela está tentando vender a empresa. Rápido. Pausa. Ouvi papéis sendo mexidos. Ela não pode. Tecnicamente, qualquer venda agora precisa da sua aprovação como acionista majoritária. Mas se ela não sabe que você tem as ações, ela não sabe, ainda. Então ela vai tentar forçar uma assinatura fraudulenta. Diana, você precisa agir rápido. Assim que o registro sair, você tem 24 horas para contestar qualquer movimento dela. Depois disso, fica mais complicado legalmente. O que eu faço? Espere o registro. Amanhã, 9 da manhã, está público. Aí você vai até a empresa e se apresenta como proprietária. Leve testemunhas, leve documentação e, principalmente, ela pausou. Leve coragem, porque não vai ser bonito. Naquela noite não dormi. Fiquei sentada na varanda do meu apartamento, olhando as luzes da cidade, repassando cada momento dos últimos 23 anos. As vitórias, as derrotas, as noites em claro, os contratos impossíveis que fechei, as equipes que treinei, as crises que resolvi. Tudo isso para ser chamada de Daniela e demitida em 5 minutos. Mas a raiva estava dando lugar a algo mais perigoso: clareza. Às 3 da manhã, comecei a fazer uma lista. Tudo que eu sabia que estava errado na gestão de Helena. Tudo que ela tinha feito nos últimos 3 meses que violava não só a cultura da empresa, mas provavelmente várias leis trabalhistas. A lista cresceu, e cresceu, e cresceu. Às 6 da manhã, meu celular tocou. Marina. Voz desesperada. Diana, você precisa ver isso. Agora. O quê? Ela mandou um e-mail para todos os funcionários, dizendo que você foi demitida por incompetência e má conduta, que você estava desviando recursos. Mentiras, Diana. Mentiras horríveis. Senti o sangue ferver. Me encaminha o e-mail. 30 segundos depois, estava lendo a mensagem mais venenosa que já tinha recebido na vida. Assunto: reestruturação necessária. Caros colaboradores, ontem tomamos a difícil decisão de desligar Diana Menezes de suas funções. Esta decisão foi baseada em diversas irregularidades descobertas em auditorias recentes, incluindo má gestão de recursos, resistência a mudanças necessárias e comportamento inadequado com a liderança. Entendemos que Diana tinha histórico longo na empresa, mas tempo de casa não justifica incompetência ou insubordinação. Seguimos em frente com uma equipe renovada e comprometida com a excelência. Atenciosamente, Helena Vaccari, CEO, li 3 vezes. Cada palavra era uma facada calculada. Não só me demitiu, estava destruindo minha reputação. Incompetência, irregularidades, comportamento inadequado. 23 anos de trabalho impecável sendo reduzidos a isso. Respirei fundo. Contei até 10, depois até 20. Diana? Marina estava chorando no telefone. Metade da empresa está revoltada. Ninguém acredita nisso, mas ela está mandando demitir qualquer um que questionar. Quantos já foram demitidos? 3. Desde ontem. Rodrigo está na Berlinda. Ela disse que ele é o próximo se não assinar os papéis da venda. Olhei para o relógio. 6h43 da manhã. Mais 2 horas e 17 minutos até o registro sair. Marina, confia em mim? Com minha vida. Então me encontra na frente da empresa, 9h15. Não antes, não depois.
exatamente 9h15. Mas por quê? Você vai entender. E Marina? Minha voz ficou séria. Traz seu celular carregado. Vai querer filmar isso. Às 8h45 eu estava pronta. Tailleur preto, o mesmo do meu primeiro dia como diretora. Cabelo solto, maquiagem impecável. Salto alto que eu não usava há anos. Aquele que faz barulho quando você anda, que comanda respeito. Pasta de couro na mão com toda a documentação. Cópias autenticadas. Registros. A carta do Sr. Alfredo. E os lírios. Os mesmos lírios murchos da humilhação de ontem. Eu tinha colocado eles na água durante a noite. Ainda estavam morrendo, mas de forma estranhamente poética. Às 8h59, recebi a notificação oficial por e-mail. O registro tinha sido publicado na Junta Comercial. Diana Menezes, proprietária majoritária, 51% das ações ordinárias da Menezes Sistemas Industriais S.A. Capturei a tela. Salvei 3 cópias. Encaminhei para a doutora Letícia. Ela respondeu imediatamente. É oficial. Você está no controle. Boa sorte, Leoa. Saí do apartamento às 9h07. O trajeto até a empresa levava 10 minutos. Tempo perfeito. Marina estava esperando na frente do prédio, pálida, nervosa, olhando o celular a cada 5 segundos. Quando me viu saindo do Uber, seus olhos se arregalaram. Diana, você está... Uau! Sorri. Um sorriso que ela não tinha visto em mim antes. Perigoso, determinado. Pronta para ver o show? O que você vai fazer? Justiça. Caminhamos juntas até a entrada. Seu Mário, o segurança, ficou confuso ao me ver. Doutora Diana, mas a senhora foi... Demitida. Eu sei, seu Mário. Parei na frente dele, olhando diretamente nos olhos. Mas hoje eu volto, e volto como dona. Ele piscou, processando. Dona? Mostrei meu celular. A notificação oficial da Junta Comercial. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Eu sabia. Ele bateu na coxa, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu sabia que o Sr. Alfredo não ia deixar essas sanguessugas destruírem tudo. Nenhuma palavra para ninguém ainda. Deixa ser surpresa. Ele fez continência, sorrindo de orelha a orelha. Suas ordens, chefe. Entramos. O elevador estava cheio de novo, mas dessa vez, quando as pessoas me viram, houve um momento de choque. Diana, uma gerente do financeiro, me olhou confusa. Você não foi... Fui e voltei. O elevador ficou em silêncio absoluto, todos me olhando, tentando entender. No 15º andar, onde ficava a sala da presidência, o corredor estava movimentado, assistentes correndo de um lado para o outro, diretores em reuniões. A empresa funcionando como se nada tivesse acontecido, como se 23 anos de dedicação pudessem ser apagados em um dia. A assistente de Helena, uma menina nova de 20 e poucos anos, me viu e empalideceu. Senhora Menezes, a senhora não pode estar aqui. A segurança não vai me tirar daqui. Caminhei direto para a porta da presidência. Onde está Helena? Ela está em reunião com investidores americanos, mas a senhora não pode... Abri a porta. A sala estava cheia. Helena sentada na cabeceira, 3 homens de terno, claramente americanos, 2 advogados e Rodrigo Salles no canto, visivelmente desconfortável. Todos os olhares se viraram para mim. Helena levantou, o rosto ficando vermelho de raiva. Diana, o que diabos você está fazendo aqui? Chamem a segurança. Caminhei até a mesa, coloquei os lírios murchos bem na frente dela, um espelho perfeito do dia anterior, e abri minha pasta. Bom dia, cavalheiros. Olhei para os americanos. Lamento interromper, mas há um pequeno problema com esta negociação. Um dos americanos, um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, me olhou curioso. E quem é você? Sorri. Diana Menezes, a dona desta empresa. O silêncio foi absoluto. Helena soltou uma risada forçada, nervosa. Ela está louca. Segurança. Coloquei o documento na mesa. O registro oficial, assinado, selado, incontestável.
51% das ações ordinárias, transferidas para mim pelo Sr. Alfredo Menezes 3 dias antes de sua morte, registrado esta manhã às 9h, na Junta Comercial de São Paulo. O americano pegou o documento. Leu. Seus olhos se arregalaram. Isso está registrado? Acabou de sair. Público. Pode verificar no site oficial. Helena arrancou o papel da mão dele, lendo freneticamente, o rosto perdendo toda a cor. Isso não pode... É fraude. Fraude. Não é fraude. A voz de Rodrigo, do canto da sala, firme pela primeira vez em dias. É legítimo. Eu reconheço a assinatura do Sr. Alfredo e a autenticação está correta. Helena olhou para ele, traída. Você sabia? Não, mas agora sei. E está na hora de você saber também, Helena. Você acabou de demitir sua própria chefe. Os americanos se entreolharam. Um deles fechou a pasta que tinha na mão. Precisamos revisar esta negociação. Claramente há questões de governança que não foram divulgadas. Não! Helena bateu na mesa. Isso é um golpe, uma armação. É a verdade. Minha voz saiu calma, controlada, poderosa. E como proprietária majoritária desta empresa, informo que qualquer negociação de venda está cancelada até nova ordem. Cavalheiros, lamento o inconveniente, mas esta reunião acabou. Um dos americanos já estava guardando o laptop. Vamos reagendar quando a situação estiver mais clara. Helena... Ele olhou para ela com frieza. Você garantiu que tinha autoridade total. Claramente, não tem. Eles saíram, os advogados atrás. Rodrigo permaneceu, encostado na parede, um sorriso discreto no rosto. Ficamos só nós três. Eu, Helena e os lírios murchos entre nós. Helena tremia de raiva. Isso não vai ficar assim. Vai sim. Sentei na cadeira da cabeceira. A cadeira do Sr. Alfredo, a cadeira que agora era minha. E agora vamos conversar sobre ontem, sobre aquele e-mail cheio de mentiras que você mandou, sobre as difamações, sobre demissões ilegais. Eu sou a CEO. Corrigi. Era a CEO. Autonomeada por um conselho familiar fantasma. Mas eu sou a dona, e eu estou te demitindo. Agora. Ela ficou imóvel, processando, o cérebro claramente tentando encontrar uma saída. Você não pode me demitir. Posso, e estou fazendo. Empurrei os lírios na direção dela, devolvendo o gesto de ontem. Arrume sua mesa, Helena. Você está demitida daqui. A empresa não precisa mais de você. As palavras, as exatas palavras que ela tinha usado comigo, caíram como veneno. O rosto dela retorceu em ódio puro. Você vai se arrepender disso. Minha família vai processar. Vamos destruir você. Vamos. Sua família pode tentar. Abri outra pasta, colocando uma pilha de documentos na mesa. Mas enquanto isso, eu vou estar ocupada processando você por difamação, assédio moral, demissões ilegais e tentativa de venda fraudulenta de ativos que você não controlava. Minha advogada está bem ansiosa para começar. Helena olhou para os documentos, para mim, para Rodrigo, que assistia tudo calado. Você... Ela procurou por palavras. Você armou isso tudo. Não! Minha voz ficou séria. O Sr. Alfredo armou, porque ele te conhecia melhor do que você imagina. Ele sabia exatamente o que você ia fazer. E me preparou para isso. Me levantei, caminhando até ficar cara a cara com ela. Você me demitiu ontem, me humilhou, manchou meu nome e achou que tinha vencido. Inclinei mais perto, voz baixa, venenosa. Mas tudo que você fez foi me dar motivos legais para te destruir. Helena agarrou sua bolsa, as mãos tremendo. Isso não acabou. Acabou sim, e você sabe disso. Ela saiu batendo a porta com tanta força que o quadro na parede tremeu. Rodrigo soltou o ar que estava segurando, passou a mão no rosto. Meu Deus, isso foi... Justiça. Sentei de volta na cadeira, o corpo finalmente relaxando. Isso foi justiça.
Marina entrou correndo, celular na mão, olhos arregalados. Todo mundo viu. Alguém filmou pela janela da sala. O vídeo já está circulando na empresa. Peguei o celular dela. O vídeo mostrava o momento exato em que eu coloquei os documentos na mesa. A cara de Helena empalidecendo. Os americanos saindo. E minha frase: "Arrume sua mesa, Helena. Você está demitida daqui." Os comentários explodiam. Finalmente! Diana voltou. A rainha voltou. Isso é real? Ela é a dona? Sorri. Marina, convoca todo mundo. Auditório, 12:00. É hora da empresa saber a verdade. Ao 12:00, o auditório estava lotado. Não só com funcionários, tinha gente da imprensa na porta, acionistas minoritários que tinham sido avisados, até fornecedores antigos. A notícia tinha vazado. Herdeira desconhecida retoma controle da Menezes Sistemas. Subi no palco. O mesmo palco onde, um dia antes, tinha sido humilhada publicamente. Mas agora as mesas tinham virado. "Bom dia." Minha voz ecoou no microfone. Silêncio absoluto. "Meu nome é Diana Menezes. E sim, é verdade. Eu sou a proprietária majoritária desta empresa." Mostrei os documentos projetados no telão atrás de mim. Assinatura do Sr. Alfredo, registro oficial. Tudo autenticado. 3 dias antes de falecer, o Sr. Alfredo me transferiu 51% das ações. Não porque eu pedi, não porque eu manipulei, mas porque ele confiava em mim para proteger o legado que construímos juntos. Pausei, deixando as palavras penetrarem. Ontem fui demitida, humilhada publicamente. Chamada pelo nome errado, tratada como lixo depois de 23 anos de dedicação. Minha voz endureceu. E hoje de manhã recebi um e-mail me acusando de incompetência e má conduta. Mentiras, todas elas. O auditório explodiu em murmúrios. Então, vamos deixar claro. Helena Vaccari não tem mais autoridade nesta empresa. A venda para o grupo americano está cancelada. E todo funcionário demitido injustamente nos últimos 3 dias será reintegrado com pedido formal de desculpas. Aplausos. Altos. Genuínos. Mas não vim aqui só para contar isso. Respirei fundo. Vim pedir desculpas. Desculpas por não ter agido antes, por ter deixado que a situação chegasse a este ponto, por não ter protegido vocês quando deveria. Lágrimas nos olhos de muitos. A partir de agora, as coisas mudam. Voltamos aos valores que sempre nos guiaram: respeito, lealdade, excelência. Esta empresa foi construída com suor e dedicação, e não vou deixar que seja destruída por ganância. Marina estava chorando abertamente na primeira fila. Rodrigo tinha um sorriso aliviado no rosto. Até seu Mário, o segurança, estava lá no fundo, acenando discretamente. "Obrigada por continuarem acreditando. Vamos reconstruir isso juntos." A ovação foi ensurdecedora. Nas horas seguintes, a realidade do estrago ficou clara. Rodrigo trouxe os números. Helena tinha assinado contratos de consultoria absurdos, pagando milhões para empresas fantasmas. Tinha demitido 15 funcionários-chave e contratado amigos inexperientes com salários inflacionados. Tinha até tentado transferir ativos para contas offshore. "Isso é fraude corporativa", doutora Letícia disse ao telefone, revisando os documentos que enviei. "Diana, você tem base para processar criminal, não só civil." "Quanto tempo levaria?" "Meses, anos talvez. Ela vai contratar os melhores advogados." Sentei pesadamente na cadeira. Minha cadeira agora. "Então vamos fazer diferente. Quero uma auditoria completa, transparência total. E quero que tudo seja público. Se ela tentou roubar, o mundo vai saber. Isso é arriscado. Pode afetar o valor das ações. Prefiro honestidade a aparências." À noite, ainda no escritório, recebi uma ligação inesperada. "Diana Menezes?" A voz era masculina, séria. "Sim?" "Meu nome é Thomas Brenner. Sou o CEO do grupo americano que estava negociando a compra." Meu corpo ficou tenso. "Sr. Brenner, queria me desculpar. Helena nos garantiu que tinha autoridade total. Claramente, nos enganou.
Esperei. Mas também queria dizer: fiquei impressionado com você, com sua coragem. Ele pausou. Se algum dia quiser discutir parcerias, não venda parcerias. Adoraria conversar. No seu tempo. Sorri, surpresa. Obrigada. Vou considerar. E Diana? O que você fez hoje? Isso foi liderança de verdade. Boa sorte. 2 dias depois, Helena enviou uma carta de advogados. Ameaças de processo. Alegações de que a transferência de ações foi feita sob coerção, que o Sr. Alfredo estava senil, que foi manipulação. Li a carta inteira sem piscar. Ela vai lutar, Marina disse, nervosa. Deixa. Guardei a carta na gaveta. Ela pode lutar, mas os documentos são incontestáveis. O Sr. Alfredo estava lúcido. Há vídeos dele gravados 2 dias antes da transferência, em reunião com advogados. Ela não tem caso. E se ela continuar espalhando mentiras? Então eu mostro a verdade. Peguei meu celular e gravei um vídeo. Simples, sem roteiro. Meu nome é Diana Menezes. Nos últimos dias, muita gente me perguntou: como eu consegui? Como uma funcionária vira dona? Não foi sorte, foi confiança. Foi 23 anos provando meu valor todos os dias. E foi um homem extraordinário que acreditou que legado importa mais que sangue. Postei no LinkedIn. Em 6 horas, tinha 2 milhões de visualizações. A semana seguinte foi um turbilhão. Entrevistas. Reuniões com acionistas minoritários que me apoiaram unanimemente. Ligações de clientes querendo saber se a empresa estava estável. Está, eu respondia sempre. Mais estável do que nunca. Reintegrei os 15 funcionários demitidos. Cancelei os contratos fraudulentos. Demiti os amigos incompetentes que Helena tinha colocado. E, mais importante, convoquei a Assembleia Geral para oficializar tudo. Na véspera da Assembleia, Rodrigo entrou no meu escritório. Diana, preciso te contar uma coisa. Olhei para ele. Estava nervoso. Fala. Eu sabia que Helena estava planejando vender. Não sabia dos desvios, juro, mas sabia da venda. E não te contei. Ele baixou a cabeça. Fui covarde, me desculpa. Estudei o rosto dele. Culpa genuína. Rodrigo, você foi pressionado, ameaçado. Entendo. Mas não te defendi quando ela te demitiu. Ninguém defendeu. Minha voz ficou suave. E não vou fingir que não doeu. Doeu muito, mas também entendo que medo paralisa. O importante é, você está aqui agora. Isso conta. Ele assentiu, os olhos marejados. Obrigado. E, seja lá o que você precisar, pode contar comigo. De verdade dessa vez. Na noite antes da assembleia, sentei sozinha no escritório. Luzes da cidade piscando lá fora. Silêncio. Peguei a foto emoldurada do Sr. Alfredo que estava na minha gaveta. Ele sorrindo naquela foto de 10 anos atrás, quando inauguramos o novo prédio. Espero que você esteja orgulhoso, sussurrei. Porque eu estou tentando. Juro que estou tentando fazer isso direito. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Você acha que ganhou. Mas isso está longe de acabar. Vou destruir você e essa empresa patética. H. Helena. Olhei para a mensagem por um longo momento. Então, bloqueei o número. Ela podia ameaçar quanto quisesse. Amanhã, na Assembleia, tudo seria oficializado. Sem volta. E ela poderia gritar, processar, ameaçar. Mas a empresa era minha. O legado estava protegido. E eu não ia deixar que ninguém destruísse isso. Nunca mais. A Assembleia Geral começou às 10 horas da manhã. Sala de conferências do último andar, a mesma onde o Sr. Alfredo costumava fazer as reuniões mais importantes. Estava lotada. Todos os acionistas minoritários, advogados, representantes da junta comercial e até alguns jornalistas que conseguiram autorização. E Helena? Ela entrou acompanhada de 5 advogados. Terno branco impecável, cabelo perfeitamente arrumado, mas os olhos... Os olhos estavam vermelhos, cansados, derrotados, mas ainda lutando.
Sentou do lado oposto da mesa, me encarando com um ódio que queimava. Doutora Letícia estava ao meu lado, com pilhas de documentos organizados. Rodrigo à minha esquerda, Marina ao fundo, filmando tudo para registro oficial. Podemos começar? O presidente da junta disse, batendo o martelo. Esta Assembleia Extraordinária foi convocada para ratificar a transferência de ações e definir a estrutura de governança da Menezes Sistemas Industriais. Ele leu os documentos, cada página, cada assinatura, cada selo. Helena se mexia na cadeira, inquieta, sussurrando constantemente com seus advogados. A transferência de 51% das ações ordinárias do Sr. Alfredo Menezes para a Sra. Diana Menezes está devidamente registrada e autenticada. Há alguma contestação formal? O presidente olhou ao redor da sala. Um dos advogados de Helena se levantou. Sim, Vossa Excelência. Contestamos a validade desta transferência com base em 3 pontos. Primeiro, o Sr. Alfredo estava sob medicação pesada que comprometia seu discernimento. Segundo, há indícios de coerção emocional por parte da Sra. Diana. Terceiro, a transferência violou o direito de preferência da família. Meu estômago apertou, mas doutora Letícia já estava de pé. Objeção, Excelência. Temos aqui laudos médicos comprovando que o Sr. Alfredo estava plenamente lúcido no momento da assinatura. Temos vídeos dele, gravados 2 dias antes, em reunião com outros advogados, demonstrando capacidade mental plena. E quanto ao direito de preferência familiar, ela colocou outro documento na mesa. O Sr. Alfredo não tinha herdeiros diretos, e o Estatuto da empresa não prevê direito de preferência para parentes distantes. O advogado de Helena tentou argumentar, mas doutora Letícia continuou, implacável. Além disso, queremos registrar formalmente que a senhora Helena Vaccari cometeu diversas irregularidades durante sua breve gestão não autorizada, incluindo tentativa de venda fraudulenta de ativos, contratações superfaturadas e difamação contra a proprietária legítima. Ela jogou uma nova pilha de documentos na mesa. Temos aqui contratos que ela assinou sem autorização do acionista majoritário. Temos e-mails difamatórios, temos registros de demissões ilegais e temos provas de que ela tentou transferir recursos da empresa para contas offshore 3 dias após a morte do Sr. Alfredo. O silêncio na sala foi absoluto. Helena levantou, o rosto vermelho de raiva. Isso é mentira, mentira! Sente-se, Sra. Vaccari, o presidente ordenou friamente. Não vou sentar. Ela apontou para mim, o dedo tremendo. Ela manipulou um homem moribundo. Aproveitou da fraqueza dele. Isso é golpe, é fraude, é... Chega! A voz do presidente ecoou. Mais uma palavra não autorizada e a senhora será retirada da Assembleia. Helena caiu na cadeira, tremendo de raiva impotente. O presidente analisou os documentos por longos minutos. O silêncio era sufocante. Finalmente, ele ergueu o olhar. A transferência de ações é válida, legal, incontestável. Bateu o martelo. Diana Menezes é oficialmente reconhecida como proprietária majoritária e presidente do Conselho Administrativo da Menezes Sistemas Industriais. Aplausos explodiram. Marina chorava de alegria. Rodrigo sorriu aliviado. Helena estava imóvel, olhando para o vazio, processando a derrota definitiva. Há algo mais? O presidente perguntou. Levantei devagar. Sim, Excelência. Gostaria de formalizar o desligamento da senhora Helena Vaccari de todas as suas funções na empresa, efetivo imediatamente. E iniciar processo de auditoria completa de todos os atos praticados por ela durante sua gestão não autorizada. O martelo bateu. Aprovado. Helena se levantou, agarrou a bolsa e olhou para mim uma última vez. Você vai se arrepender disso. Segurei seu olhar firme. Não vou. Porque, diferente de você, eu construí isso. Você só tentou destruir. Ela saiu sem responder, seguida pelos advogados. A porta fechou atrás dela com um som final. Era over. As horas seguintes foram um borrão de entrevistas, assinaturas, ligações. A notícia explodiu na mídia.
Funcionária leal herda empresa após 23 anos de dedicação. Meu celular não parava, pedidos de entrevista, mensagens de apoio, alguns acionistas minoritários querendo reuniões, clientes confirmando contratos. Mas a melhor ligação veio às 15 horas. Diana? Era uma voz feminina, tímida. Sim, meu nome é Carla. Fui demitida por Helena há 2 semanas porque questionei as contas da consultoria dela. Meu coração apertou. Carla, eu lembro de você. Financeiro, certo? Isso. A voz dela falhou. Eu só queria agradecer. Por tudo. Por não deixar que ela vencesse. Você quer voltar? Silêncio. Depois, um soluço. Posso? Não só pode, como eu preciso de você. A auditoria vai ser pesada e preciso de gente competente e honesta. Você topa? Sim! Meu Deus, sim! Essa conversa se repetiu mais 15 vezes naquele dia. 15 funcionários demitidos injustamente, voltando para casa. À noite, quando o escritório finalmente esvaziou, sentei na cadeira da presidência. A cadeira do Sr. Alfredo. Minha cadeira agora. Girei para olhar a cidade pela janela. São Paulo iluminada, pulsando vida. Marina entrou quieta, colocou uma xícara de chá na minha mesa. Todo mundo já foi, só nós duas. Obrigada por ficar. Ela sentou na cadeira em frente, cansada, mas sorrindo. Como você está se sentindo? Pensei na pergunta. Como eu estava me sentindo? Aliviada, exausta, mas principalmente em paz. O Sr. Alfredo estaria orgulhoso. Olhei para a foto dele na parede, aquele sorriso de canto de boca. Eu espero que sim. Marina ficou quieta por um momento, depois perguntou. E Helena, você acha que ela vai continuar tentando? Provavelmente, mas não importa. Os documentos são sólidos, a empresa está segura. E dessa vez, sorri cansada. Dessa vez eu não estou sozinha. Ela sorriu de volta. Nunca esteve, chefe. 1 semana depois, recebi uma carta registrada. Era de Helena. Não abri na frente de ninguém. Esperei chegar em casa, sentar no sofá, preparar um chá. Então abri. Diana, você venceu. Eu aceito isso. Não vou fingir que não estou com raiva. Estou. Muito. Mas também reconheço que subestimei você. Subestimei a lealdade que as pessoas têm por você. Subestimei o legado que você e meu tio construíram. Não vou pedir desculpas por tentar. Essa é minha natureza. Ver oportunidades e agir. Mas admito que agi com arrogância, com crueldade desnecessária, especialmente no dia que te demiti. Você não merecia aquilo. Não espero seu perdão. Só queria que você soubesse que aprendi algo com tudo isso. Poder sem respeito é vazio. E você tem algo que eu nunca tive. O respeito genuíno das pessoas ao seu redor. Cuide bem da empresa. Aparentemente, ela está em melhores mãos do que eu imaginava. Helena li a carta 3 vezes. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas era o mais próximo que alguém como Helena chegaria disso. Dobrei a carta e guardei na gaveta. Não precisava responder. Não precisava de closure com ela, porque a verdade é que Helena era apenas um capítulo. Um capítulo difícil, doloroso, mas fechado. O que importava agora era o futuro. 2 meses depois, fiz uma cerimônia na empresa. Pequena, íntima, só para funcionários. Inauguramos uma sala nova, o Centro de Inovação Alfredo Menezes. Coloquei uma placa na entrada com a frase favorita dele. Pessoas constroem empresas, valores constroem legados. Todo mundo estava lá. Rodrigo, Marina, seu Mário, Carla e os outros que voltaram. Até fornecedores antigos vieram. Quando cortei a fita, os aplausos ecoaram. Mas o momento que mais marcou foi depois, quando uma funcionária jovem que eu nem conhecia direito me parou no corredor. Doutora Diana? Oi, querida. Eu só queria dizer obrigada por lutar, por não desistir. Eu estava prestes a pedir demissão quando Helena assumiu. Mas quando você voltou... Seus olhos encheram de lágrimas. Quando você voltou, eu lembrei por que escolhi trabalhar aqui.
Abracei ela, sentindo meu próprio coração apertar. Obrigada por ficar, por acreditar. Ela se afastou, enxugando as lágrimas, sorrindo. Sempre. Naquela noite, sozinha no escritório mais uma vez, abri a gaveta e peguei a carta do Sr. Alfredo. A carta que ele tinha me dado no hospital. Reli cada palavra, cada conselho, cada incentivo. Quando chegar a hora de voltar, não volte como vítima. Volte como a leoa que você sempre foi. Sorri, dobrando a carta com cuidado. Voltei, sussurrei. E dessa vez, não vou sair nunca mais. Desliguei as luzes e saí, fechando a porta suavemente. Lá fora, São Paulo brilhava. E pela primeira vez em meses, eu caminhei pelas ruas sem peso nos ombros, sem medo, sem dúvidas. Apenas com a certeza de que tinha honrado a promessa que fiz. O legado estava seguro. E eu, Diana Menezes, de analista júnior a proprietária, tinha finalmente encontrado meu lugar. Não porque alguém me deu, mas porque eu provei, todos os dias por 23 anos, que merecia. 6 meses depois, a Menezes Sistemas respirava diferente. Não era só a decoração renovada ou os novos contratos internacionais. Era algo mais profundo. Era a atmosfera. As pessoas riam nos corredores. Paravam para conversar. Havia uma leveza que tinha sido roubada e agora estava de volta. Implementei mudanças que Helena jamais teria aprovado. Horário flexível para mães e pais, programa de mentoria interno, comitê de ética com funcionários de todos os níveis. E o mais importante, política de portas abertas. Qualquer pessoa podia marcar reunião comigo. Sem hierarquias absurdas. Você está parecendo a versão feminina do Sr. Alfredo, Rodrigo brincou um dia, depois de uma reunião onde aprovamos bônus baseado em desempenho coletivo, não individual. Sorri. Não, estou sendo a versão melhorada de mim mesma. Ele me ensinou os valores, mas o caminho é meu. A empresa cresceu 18% no primeiro trimestre sob minha gestão. Não porque eu era gênio, mas porque pessoas respeitadas trabalham melhor. Pessoas valorizadas entregam resultados. Marina virou gerente de operações. Ela merecia há anos. Carla assumiu a auditoria permanente. Ninguém mais ia desviar um centavo sem que ela descobrisse. Rodrigo continuou no financeiro, mas agora com voz ativa nas decisões estratégicas. E seu Mário? Promovi ele para supervisor de segurança. Quando anunciei, ele chorou. Disse que nunca imaginou, aos 63 anos, ser reconhecido assim. O senhor sempre protegeu esta empresa, seu Mário. Era a hora da empresa proteger o senhor também. Helena nunca mais deu as caras. Ouvi rumores que ela tinha se mudado para Miami, trabalhando em uma startup de tecnologia. Parte de mim torcia para que ela tivesse aprendido algo, mas não era mais minha preocupação. Os advogados dela tentaram processar por mais 2 meses, mas desistiram quando a auditoria revelou a extensão das fraudes. No fim, ela assinou um acordo. Devolveria o dinheiro desviado em parcelas e nunca mais se aproximaria da empresa. Em troca, não entramos com processo criminal. Você está sendo generosa demais, doutora Letícia tinha dito. Não, estou sendo prática. Processos demoram anos. Eu prefiro focar em construir do que em destruir. Mas o momento que realmente mudou tudo aconteceu 3 meses após a assembleia. Recebi um e-mail de uma jovem de 22 anos. Ela tinha visto minha história na internet. Tinha acabado de ser demitida injustamente do primeiro emprego. Estava destruída. Eu só queria dizer obrigada, ela escreveu. Porque você me mostrou que ser demitida não é o fim. Às vezes é o começo de algo melhor. Você me deu coragem para não desistir. Respondi o e-mail. Ofereci uma conversa. Acabei contratando ela. E então vieram mais e-mails. Dezenas, centenas. Mulheres de todo o Brasil contando histórias parecidas. Humilhações, demissões injustas, chefes abusivos. Sua história me salvou, uma escreveu. Você me deu forças para processar meu antigo chefe por assédio, outra disse. Por causa de você, eu não aceitei pedido de demissão. Lutei e ganhei.
Li cada mensagem, cada história, e percebi que o que aconteceu comigo era maior do que eu imaginava. Não era só sobre uma empresa, era sobre dignidade, sobre não aceitar ser tratado como descartável, sobre saber seu valor e não deixar que ninguém diminua isso. Foi assim que nasceu o Instituto Diana Menezes. Uma organização sem fins lucrativos para apoiar mulheres em situações de assédio moral no trabalho. Oferecemos consultoria jurídica gratuita, apoio psicológico e até um fundo para ajudar quem foi demitido injustamente a se reerguer enquanto procura novo emprego. A primeira pessoa que ajudamos foi uma faxineira de 58 anos, demitida sem justa causa depois de 20 anos de trabalho. Conseguimos revertê-la. Ela voltou ao emprego com todas as indenizações devidas. Quando ela me abraçou, chorando, sussurrando, "Obrigada, obrigada, obrigada", entendi qual era meu verdadeiro legado. Não eram os lucros da empresa. Era isso. Eram as vidas transformadas. Era mostrar para outras mulheres que elas não precisam abaixar a cabeça. O que eu aprendi com tudo isso? Que lealdade vale mais que talento. Que respeito não se exige, se conquista. Que humilhação diz mais sobre quem humilha do que sobre quem é humilhado. Aprendi que você pode perder tudo, emprego, reputação, dignidade, e ainda se levantar, mais forte, mais sábia, mais determinada. Aprendi que legado não é quanto dinheiro você deixa, é quantas vidas você tocou, quantas pessoas você ajudou, quanto bem você espalhou. E, principalmente, aprendi que 23 anos de dedicação não foram desperdiçados. Cada noite em claro, cada sacrifício, cada lágrima, tudo construiu a fundação da pessoa que eu me tornei. A pessoa que não foge de confrontos. A pessoa que conhece seu valor. A pessoa que o Sr. Alfredo sempre soube que eu era. Hoje, quando entro naquela empresa, não sinto mais o aperto no peito. Sinto orgulho. Vejo rostos felizes, equipes motivadas, projetos inovadores e, principalmente, vejo pessoas sendo tratadas com dignidade. Os lírios brancos voltaram. Toda sexta-feira, como o Sr. Alfredo fazia, coloco um vaso na recepção. Agora não tremem mais nas minhas mãos. Estão firmes, como eu. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Sei que pode parecer história de filme, talvez até improvável, mas aconteceu. Cada palavra, cada humilhação, cada vitória. E se você está passando por algo parecido agora, se alguém está tentando te fazer sentir pequeno, descartável, sem valor, quero que você saiba. Você não é. Seu tempo vale. Sua dedicação importa. E ninguém tem o direito de te tratar como lixo. Às vezes, a maior vingança não é gritar ou revidar na hora. É se levantar. É reconstruir. É provar com sua existência que eles estavam errados. Deixe um comentário contando que horas você está assistindo e de que cidade você é. Quero saber se essa história tocou seu coração como tocou o meu ao vivê-la. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está sendo humilhado no trabalho, alguém que acha que não tem saída, compartilha esse vídeo. Porque às vezes, uma história é tudo o que precisamos para encontrar coragem. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Tem vídeo novo todo dia aqui, histórias reais de pessoas que não desistiram, que lutaram, que venceram. Porque no fim, não importa quantas vezes te derrubam. Importa quantas vezes você levanta. E eu levantei, com lírios nas mãos, dignidade no peito e a certeza de que o legado do Sr. Alfredo está vivo. Não nas paredes da empresa, mas em cada vida que essa história vai tocar. Esta foi minha história. Obrigada por me ouvirem. E lembrem-se, vocês valem muito mais do que qualquer um tenta fazer vocês acreditarem. Até a próxima história.